Hoje chegou a hora da humanidade, de forma unânime, começar a imitar Jesus. Porque o Senhor Jesus é o exemplo perfeito para a humanidade inteira. Então, quando a humanidade inteira decidir firmemente imitar a Jesus, de fato e verdade, todos os dias, o que vai acontecer é que a humanidade vai provar os melhores resultados possíveis disso. E aperfeiçoadores também. É isso que está faltando na humanidade hoje. Porque o que vemos aí na humanidade é um desastre perverso, horrível, e que não pode continuar. Um ser humano consciente não pode deixar isso acontecer mais em tempo algum. É preciso imitar aquele que é o exemplo perfeito, para que possamos viver uma vida de forma irrepreensível, exemplar, com toda a dignidade e respeito, para que ninguém em tempo algum possa ter nenhuma indignidade que dizer a seu respeito ou ao meu. Porque tanto você como eu, se imitarmos ao Senhor Jesus, nunca mais vai existir maus exemplos no mundo, em tempo algum. Isso é algo importante demais, que não podemos deixar. Então, é hora de isso acontecer. Porque se a humanidade continuar deliberadamente praticando coisas erradas, valores invertidos, coisas que são inconvenientes, não haverá um futuro bom para a humanidade. Mas quando a humanidade decidir firmemente imitar ao Senhor Jesus, aí sim haverá uma mudança profunda, perfeita, que vai agradar a Deus e principalmente aos próprios seres humanos de forma geral. Então, isso tem que acontecer. É preciso tomar essa decisão. E quando alguém tomar essa decisão e começar a colocar isso em prática, tanto você como eu vamos ver os bons resultados disso acontecendo dia após dia. E vai aumentar cada vez mais. De forma que a humanidade estará vivendo de uma outra forma que será muito melhor do que a que estamos vivendo hoje. Porque hoje, infelizmente, a humanidade está praticando muitas coisas erradas. E isso é algo que nem você nem eu podemos aceitar mais. Então, eu vou ler um texto aqui para encorajar, incentivar e estimular as pessoas a que comecem a imitar Jesus mesmo. Então, esse texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Preste bem atenção nesse texto que está escrito assim, ó. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o próprio Senhor Jesus deixou exemplos para que a humanidade hoje pudesse seguir os passos dele. E se a humanidade seguir os passos do Senhor Jesus, com certeza vai começar a viver uma vida melhor. Sem impedimento algum. Então, isso tem que ser algo que as pessoas devem querer mesmo fazer, com diligência cada vez maior. Então vamos continuar aqui, ó. O qual não cometeu pecado. Então, se imitarmos ao Senhor Jesus, não vamos cometer pecado. Não vamos dar lugar ao pecado em tempo algum. Os pecados irão morrer. Com certeza. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, na boca do Senhor Jesus não se achou dolo nenhum. É isso que vai acontecer se você e eu imitarmos ao Senhor Jesus também. Nenhum dolo vai se achar em nossa boca, em tempo algum. Nós não vamos dizer nenhuma palavra dolosa, e sim uma palavra saudável, temperada com sal, para sabermos como devemos responder a cada pessoa. Isso é importante demais. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. É isso que vai acontecer. Quando imitarmos ao Senhor Jesus, não vamos
não vamos revidar com ultraje a ninguém. Quando maltratado, não fazia ameaças. Então, quando nós fomos maltratados também, não vamos fazer ameaças para ninguém que nos maltratou, em tempo algum. Isso é o procedimento errado. Mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, é preciso que você e eu possamos também nos entregar àquele que julga retamente, que é o Senhor Jesus. Ou melhor, que é Deus, o Pai. Então, isso é importante demais. Esses são os valores que Cristo praticou e deixou como exemplos para seguirmos os passos dele. É isso que tem que acontecer. A humanidade tem que entender isso hoje. Se a humanidade quer mesmo viver de uma forma que não pratique coisas erradas em tempo algum e não colha os maus resultados disso, é melhor agora imitar a Cristo, para que possamos colher os bons resultados disso em todo o tempo. Assim a humanidade vai melhorar e vai viver uma vida comum, perfeita, para todos. Esse tem que ser o nosso objetivo hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.